Oi, gente! Mais uma vez aqui no canal, trazendo para vocês as nossas diquinhas de organização. E hoje a dica é a seguinte: eu vou dizer 5 coisas, 5 trocas que você pode fazer aí na sua organização, 5 formas de finalizar a sua organização que vão deixar ela com uma cara muito mais de profissional, digamos assim. Então, vamos lá! Então, para começar, eu sou a Carol Timóteo, eu sou personal organizer e aqui nesse canal do YouTube eu trago dicas para vocês, trago um pouco do meu dia a dia, mostro um pouco da minha rotina, do meu lifestyle, mas também trago dicas de organização, levo vocês comigo em organizações profissionais, na casa dos meus clientes. Então diz aqui para mim nos comentários o que é que vocês querem ver aqui, se vocês querem de repente passar um dia comigo, que eu leve vocês a uma organização, que tipo de organização é que vocês querem ver por aqui, que eu posso mostrar tudo isso para vocês, tá? Hoje, então, como eu falei antes, eu vou mostrar para vocês 5 dicas que a gente faz na casa dos nossos clientes para trazer um ar de mais profissional para aquela organização. Primeiro, eu preciso dizer isso para vocês. Não quer dizer que porque uma coisa está organizada, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui para vocês e a gente já vai para o número 1, que é a toalha de rolinho. Quando a gente troca a toalha de rolinho, como vocês estão vendo aqui, pela toalha organizada dessa forma aqui, ela fica muito mais, a apresentação dela fica muito mais profissional. Porque nos sistemas de organização que a gente utiliza na casa dos nossos clientes, o rolinho ele serve muito mais como uma opção decorativa. Então, se você vai fazer um espaço onde você está atuando como concierge, né? Você está trazendo uma organização para receber uma visita em casa, e aí de repente você quer fazer uns rolinhos e colocar na cama ou colocar no banheiro, como uma forma de fazer uma organização mais hospitaleira, você pode utilizar sim o rolinho e tá tudo certo, tá? Agora, no dia a dia, a gente tem uma falsa sensação de que o rolinho vai caber mais coisa, né? Que a gente vai ter uma melhor valorização ali do espaço se a gente utilizar o rolinho. E isso não é verdade. Quando a gente utiliza a dobra correta, quando a gente utiliza a dobra sendo realizada dessa forma aqui, a dobra sendo feita com um gabarito, né, que é um molde de dobras que a gente utiliza para dobrar todos no mesmo tamanho, e a gente sequencia essas peças, isso fica com um acabamento muito mais bonito, isso fica bem prático também. Eu acredito que seja muito mais simples até de fazer essa dobra aqui do que o rolinho. E a gente consegue utilizar bem o espaço, tá? Então as pessoas acham que vai fazer só o rolinho, enfiar ali e porque eu utilizo a totalidade do meu espaço, eu vou utilizar melhor. E não. Dá a impressão de que você só atochou as coisas assim, sabe? Não fica esteticamente bonito, não fica um acabamento profissional. Então, quando você quer dar uma polida na sua organização e quer deixar com uma cara mais profissional, você sim vai trocar isso daqui, que são os rolinhos de toalha, pela toalha dobrada, sequenciada, colocada uma do lado da outra, de acordo com a sua cor, né? Ou então com a utilidade que tem. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, toalhas de banho, toalhas que a gente utiliza para visita, toalhas infantis, toalhas de praia. Então a gente pode fazer essa separação. A gente pode fazer uma separação por cores, por tipo. Então eu tenho os jogos de toalha, então eu posso guardar os jogos de toalha junto, as toalhas avulsas numa outra sequência, guardar as toalhas de rosto, as toalhas de lavabo separadamente, ou da forma que fica mais prático e mais fácil aí na sua casa, mas sempre com essa estética aqui, tá? Com a parte fechadinha para fora, porque aí facilita na hora de retirar e não vai confundir ali, você não vai tirar 2 toalhas ao mesmo tempo, não vai estragar a pilha, né? Então, dessa forma aqui, você tem um tipo de organização que é mais profissional, que entrega uma estética mais profissional, digamos assim. Em segundo lugar, eu vou indicar para vocês que vocês troquem
as roupas, as camisetas, as blusinhas guardadas em gaveta dessa forma aqui para essa forma aqui. Então, ao invés de guardar as camisetas, as blusinhas dobradas, empilhadas uma sobre a outra, isso eu tô falando quando você vai colocar as camisetas em gaveta, tá? Então, quando você vai para a gaveta, em vez de você empilhar e esconder as que estão embaixo, você vai trocar por isso daqui, que são as camisetinhas guardadas em cascata ou em arquivo, né? A gente pode usar essas duas terminologias aí que vai funcionar. Que é você sequenciar também, você colocar as blusas de uma forma que você consiga visualizar todas elas. Né? Quando eu coloco uma sobre a outra, eu não vejo o que está embaixo. Então, eu preciso praticamente tirar todas para eu poder olhar qual é a que eu quero, tirar a que eu quero para devolver ali. Então, é muito difícil quando a gente coloca camisas, blusinhas dentro de gaveta. Quando você coloca, eu tenho uma poeirinha aqui eu tirando, olha só, doida. É muito difícil você manter essa organização ao longo do tempo. E quando você faz isso, mesmo quando a gente, enquanto personal organizer, mesmo que a gente utilize o dobrador, né, o gabarito, a gente dobre todas iguaizinhas, mesmo que a gente faça uma pilha ali com as cores, tudo certinho, se eu boto isso dentro da gaveta, profissionalmente falando, a estética disso não entrega uma organização que tem cara de profissional. Então, quando você quer trazer essa organização com cara de profissional, dá um ar de que uma personal organizer passou por ali e passou a mão ali e fez uma organização naquele ambiente, a gente sempre, sempre, sempre vai organizar dessa forma aqui, tá? A gente vai colocar as peças todas nesse sentido, né? Como se elas fossem um dominozinho, assim, uma atrás da outra, porque aí, dessa forma o cliente consegue visualizar tudo, né? A gente, enquanto profissional, traz essa facilidade para o cliente. Ele vai visualizar tudo, ele vai conseguir visualizar pela cor. Uma outra coisa que a gente sempre faz, que é importante também vocês entenderem. Se a blusa ela tem uma estampa, a estampa é na frente. Então, a gente dobra a frente e deixa a estampa sempre para cima para que a pessoa possa identificar qual é aquela peça. Se a estampa é para trás, então a gente vai dobrar essa blusa ao contrário, para que você possa visualizar a estampa, entendeu? Então, isso é uma coisa que uma personal organizer, é um truque, um trabalho que quando a gente está fazendo ali a organização para o nosso cliente, a gente faz isso. E se você mantiver uma organização desse tipo, também a sua organização vai ficar com cara de profissional. A terceira troca que vai deixar a sua organização muito mais profissional, com uma carinha de que a fada da organização passou por ali, é quando você vai organizar as suas panelas, né? A forma de organizar as suas panelas. Quando a gente vai entregar a organização para o nosso cliente, normalmente a gente sugere as panelas serem organizadas dessa forma aqui e não dessa, né? Em casa, para poder melhorar ali o espaço, para poder dar uma otimizada no espaço, a gente geralmente coloca uma panela dentro da outra, né? A maior e a menor, a média, a menor, uma dentro da outra e deixa as tampas do lado. Isso é uma forma de organizar? Sim. Isso é válido. Você pode fazer isso quando você tem um espaço limitado. É óbvio que você pode fazer isso. Mas a forma que fica mais profissional é quando você organiza dessa forma aqui. E, ao invés de colocar uma dentro da outra, a gente coloca uma sob a outra. Então, a gente coloca a panela maior, põe a tampa virada ao contrário e a gente coloca a próxima, né, o próximo tamanho ou ao tamanho igual, uma em cima da outra. Dessa forma, você também consegue fazer a otimização de espaço, você consegue visualizar melhor tudo o que você tem, fica mais prático de você retirar, porque você já retira a panela com a tampa, né? E esteticamente também fica muito mais bonito e fica com uma cara muito mais profissional, fica com um acabamento de organização que a gente faria normalmente enquanto profissional. Então, se você fizer essa troca dessa forma de organizar aqui por essa forma aqui, com certeza a carinha da sua organização vai ficar com um toquezinho de profissional.
A gente tem aqui uma participação especial da Mavis, que também deixa esse vídeo com um cara mais profissional para você. Os bastidores são ótimos. Enfim, em quarto lugar, para deixar a sua casa com uma organização mais personalizada, com a cara de profissional, os cabides precisam estar, né, num só padrão de organização. Então você vai trocar, eu vou dizer para vocês trocarem isso daqui por isso daqui. Uma coisa que é muito importante entender, não é só o cabide de veludo que funciona e que vai ficar com cara de profissional não, tá? Aqui na internet parece que tá todo mundo sempre falando do cabide de veludo, como se o cabide de veludo fosse assim a única salvação do mundo para a organização. Então eu quero já desmistificar isso. Não quer dizer que porque você está utilizando o cabide de veludo vai ficar com cara de organizado profissionalmente, não. Você pode sim utilizar cabide de plástico, você pode utilizar o cabide de cristal, né? O de PS cristal, que é parecido com o acrílico, o de madeira. Você pode utilizar aqueles que são de ferrinho. Pode utilizar a forma que melhor te atende, que o seu bolso consegue comprar e não tem problema nenhum, tá? A única coisa que vai fazer diferença total aqui e com certeza vai ficar parecendo mais profissional é que os seus cabides devem ser trocados, né, disso para isso daqui, para padronizar pelo menos a cor. Então, ai, Carol, eu tenho já um monte de cabide preto, mas eu tenho um branco, um verde, uns misturados aqui. Então, faz isso, retira pelo menos os coloridos e padroniza a cor, deixa tudo pretinho. Pelo menos essa tua atitude aí já vai deixar com muito mais cara de organizado profissionalmente. Eu estava até falando com a Maria logo antes, a gente estava tendo uma conversa sobre isso, sobre o que é organizado. Às vezes a gente vê aquela dica na internet que a pessoa fala assim, isso é organizado e isso é desorganizado. Aí mostra o cabide, as coisas todas organizadinhas, mas está com o cabide colorido. Aí diz que aquilo é desorganizado. Tá errado, tá, gente? Não é porque o cabide está colorido que ele está desorganizado, não. Se está dentro de um sistema de organização que funciona para casa, para quem utiliza, continua organizado. Agora, fica com uma cara de organizado profissionalmente quando está com os cabides todos padronizados, tá? Vocês estão entendendo bem a diferença? Aqui eu não estou dando dicas do que é organizado e desorganizado. Eu estou dizendo o que é organizado e o que é mais organizado ainda. O que é organizado e o que é esteticamente mais bonito na organização, tá? Então, é isso que eu estou trazendo, essa proposta do que eu estou trazendo para vocês. Eu não estou dizendo que o rolinho é desorganizado, porque eu já sei que tem comentário aqui. Quem não assistiu até aqui já comentou aqui embaixo. Eu faço rolinho e eu acho que é organizado. É lógico que é. O rolinho é organizado, é um método de organização, é um sistema de organização. Agora eu estou fazendo um comparativo daquilo que é organizado e daquilo que é mais bonito, que é premium, que deixa mais delicado a sua organização, tá? Então, voltando aqui para a questão do cabide, quando você tem os cabides de cores diferentes, você manda uma mensagem para o seu cérebro de que aquilo tem algo errado, que tem uma baguncinha ali, tá? Isso não quer dizer que se o sistema de organização embaixo, com as roupas, estiver ok, que isso está desorganizado. Está organizado, existe um sistema de organização ali, tá? Mas quando a gente tem os cabides todos de uma só cor, padronizados e tudo mais, isso manda uma mensagem melhor de otimização do nosso cérebro, onde a nossa visualização, em vez de ir para o cabide, vai para a roupa, né? Então, quando você deixa todos os cabides com a mesma cor, padronizados, da mesma forma, ou quando a gente deixa eles o mais clean possível, a gente se concentra melhor na roupa. E é por isso que a gente muitas vezes dá essa dica aqui para vocês de padronizar os cabides, tá? Mas isso não quer dizer que só o cabide de veludo ou só o cabide X de madeira, o cabide caríssimo é que funciona. Não. Se você padronizar a cor, pelo menos, dos seus cabides, isso já funciona super e dá uma diferença no acabamento que você
nunca mais vai querer voltar a ter os cabides todos misturados, tá? Então, tenta aí e me fala aqui se não deu diferença aí na sua organização. Aí, em quinto lugar, eu também sugeriria para vocês, também é uma questão de deixar tudo igualzinho, né? De deixar tudo no mesmo padrão, que é a padronização dos potes que você utiliza na sua cozinha, tá? Então, eu trocaria isso daqui por isso daqui. Então, Carol, quer dizer que se eu tenho potes, todos são transparentes, mas são cada um de um tipo diferente. Quer dizer que não está organizado? Está organizado. Então a gente volta para a mesma questão lá do cabide. Então você pode organizar com os potes diferentes, parecidos, potes mais ou menos do mesmo estilo. Aí eu tenho um redondo, um quadrado, um retangular, mas eles são da mesma cor. Posso organizar assim? Pode. É um sistema de organização? É. Você vai conseguir visualizar o que tem dentro, você consegue fazer o acompanhamento da validade, você consegue colocar os produtos que estão abertos ali dentro daquele pote, tudo certo. Agora, quando você troca os potes todos misturados ou diferentes, de linhas diferentes, por potes padronizados, da mesma linha, do mesmo estilo, mesmo tamanho, não, mesmo tamanho não, né? Mesmo padrão, mesmo em tamanhos diferentes, mas do mesmo padrão, você tem sim uma organização com cara de personalizada, com cara de que uma personal organizer passou por ali e sugeriu essas peças. Ai, Carol, mas eu já tenho os meus potes. Os meus potes são potes que eu reciclei, por exemplo. Então recicla o mesmo pote. Você gosta de reciclar pote de geleia? Então recicla o mesmo tipo de pote. Às vezes tem uma geleia que é mais ou menos muito parecida ou igual o mesmo pote do palmito. Então pega, quando você for comprar, opta por comprar parecidas, porque aí você já recicla no pote que é igual. Então, vejam aqui que eu não estou dizendo para você que a organização com cara de profissional, ela precisa que você gaste muito dinheiro. Sim, muitas vezes, quando a gente tem, né, um padrão de pote mais premium, ele dá uma cara, uma sofisticada a mais. Isso é óbvio, né, gente? Mas a gente precisa também utilizar a nossa criatividade, utilizar aquilo que a gente tem de forma inteligente. Então a gente pode sim, eu posso. Muitas vezes eu chego na casa do cliente e ele tem vários potinhos parecidos de tempero. E ele gosta de fazer essa reciclagem, ele gosta de ter ali os potinhos de tempero. Então eu mantenho. Eu não sugiro para esse cliente, por exemplo, que ele precisa comprar potes específicos na loja porque aqueles ali não servem. Não. A única coisa que eu sugiro para ele é que a gente crie um padrão. Então vamos, já que a gente vai utilizar os que são reciclados, então vamos utilizar todos com a mesma cor de tampinha. Vamos utilizar todos no mesmo padrão de tipo de pote. E assim a gente cria ali uma estética que tem cara de profissional. Né? Então é sobre isso que eu estou falando para vocês. Se vocês buscam, se vocês estão buscando trazer essa referência, esse tipo de organização mais delicada, que tem cara de que a fada da organização passou por aí, então faz essas trocas aí na sua casa e depois me diz aqui qual foi o resultado que você teve, tá bom? Então é isso, essas foram as nossas 5 dicas de hoje. Me fala aqui o que é que vocês querem ver mais, o que é que a gente poderia fazer, qual é o outro ambiente que vocês acham que de repente pode ter um truquezinho de personal organizer que a fada da organização pode passar ali e deixar mais delicado e mais organizado. E já aproveita, encaminha esse vídeo aqui para quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, para aquela sua amiga que gosta muito de organização ou para aquela que precisa se organizar. Manda para a mãe, para o pai, para os periquitos, para o papagaio, até para os cachorrinhos, que tem até cachorrinho aqui com a gente, gente. Então manda para todo mundo e fiquem aqui com a gente, vai maratonar aqui os nossos outros vídeos e por hoje é só, né? Então, beijo, até o próximo.